Tudo bem? Boa tarde, Cristiano aqui, tá? Bom, eu tô com a sua tomografia, eu vi que você mandou mensagem ontem, né? E hoje, agora eu consegui abrir a tua tomografia. Bom, a situação que a gente tem aqui é bem mais complicada do que estava parecendo. Por que que é bem mais complicada? Porque a gente tem aqui, ó, eu vou te mostrar o que que acontece. Imagina essa aqui é a mandíbula, né? Então, imagina que eu tenha cortado várias lâminas dela nesse sentido aqui, ó. É esse corte que você está vendo. Quando eu corto aqui assim, ó, nesse sentido, é esse daqui que você está vendo. E quando eu corto ela nesse sentido, é isso aqui que você está vendo. Então a gente vai, toda vez que a gente reposiciona, a gente vai ter um corte diferente ali, tá? Bom, qual que é o problema que a gente está tendo aqui maior? Esse aqui é do seu lado esquerdo, tá? Então, a gente está tendo, a gente tá percebendo aqui, ó, deixa eu colocar aqui um pouquinho, isso aqui. A gente tá, quando a gente vai ver aqui, ó, esse dente ele está impactado, né? Ele está preso aqui porque ele não consegue sair, mas a gente vai vendo, olha aqui, ó, a raiz ela vem até aqui e já começa a ter um contato com o nervo. Só que essa raiz ela passa do nervo, entendeu? E passa como? Aí a gente vai conseguir ver nessa imagem aqui que ela é a mais importante que a gente tem. Por quê? Olha aqui, ó, isso aqui é o trajeto do nervo. Então, vou passar aqui um pouquinho mais para frente. Isso aqui, ó, vamos trazer essa linha azul um pouquinho mais para cá, tá? E a gente vai ver, olha aqui o nervo, tá? Olha aqui, ó, bem circular, né? Dá para ver ele muito bem. Agora eu vou tirar isso daqui, ó. E a gente vai chegando mais para trás. Então, essa raiz, ela não só ela fica do ladinho do nervo, o ideal é que ela estivesse toda para cima do nervo. Ela não só tá do lado do nervo, como ela também ela começa a achatar esse nervo, a espremer ele. De um lado a gente tem uma cortical óssea, do outro também tem uma cortical óssea. Então, se fosse aqui na região de medular, aqui, se fosse não, né? Tem um pouquinho de osso medular aqui, onde que tem uma certa flexibilidade. Agora, isso aqui é uma parede bem dura que a gente tem, né? Assim como essa. Então, esse nervo ele já está sofrendo um processo de, entre aspas, estrangulamento ali, tá? Mas, como isso acontece lentamente, dá tempo para o nervo meio que se espalhar, ele se alongar, digamos assim. Então, aqui, ó, só que aqui a gente tem ele completamente cercado pelo dente e por essa parede aqui. Quando a gente vai, deixa eu aumentar essa imagem, então aqui, ó, vou chegando mais para trás, né, até que chega um ponto aqui, ó, olha aqui, esse nervo ainda tem um pedacinho de raiz, está mais para baixo do que ele, né, olha aqui como que ele está bem estrangulado, tá? Então é isso, é uma situação assim bem delicada, a gente pode, e outra coisa, eu tinha falado dessa cortical aqui, ó, e aqui no finalzinho da raiz a gente tem uma cortical também que prende ele do lado de cá, tá? Então pensa para o seguinte, que isso significa? Eu não tenho como movimentar ele para o lado, eu não tenho como sair ele puxando ele para cá, porque senão eu vou apertar ele mais. E eu não tenho muito como trazer ele para o outro lado, fazer ele esse movimento, porque tem uma cortical aqui, ó. Então é um caso bem complicado, sabe? E eu recomendo muito um equipamento que a gente aluga esse equipamento, que é para fazer isso. Porque quando eu vou com a broca aqui, essa broca é uma broca normal, né? Ela vai rodando, então se eu chego perto do nervo aqui, existe uma chance, né, de lesar esse nervo e tudo mais. Então tem um equipamento que chama piezo. Eu vou até te mandar aí para você ver. Ele é um equipamento que ele funciona como se fosse um pica-pau. Ele vai fazendo assim, ó, pela vibração. Ele é um ultrassom. E ele vai soltando nessa raiz ali do osso, né? E criando um espaço para que a gente possa tirar ele aqui, ó. E se ele encosta no nervo, né? Ele vibra. Então ele é agressivo para o tecido duro, para o osso. Mas para o nervo ele é muito menos agressivo. É claro que se você pegar e apertar e puxar e tal, o nervo com ele, vai dar problema do mesmo jeito, né? Mas ele aumenta em muito a segurança de um procedimento como esse daqui. É o que a gente faz, né, de rotina e enfim, esse risco ele realmente ele existe aqui no teu caso e é significativo, tá?
esse aqui para o dente 38, que é o dente do lado esquerdo. Agora nós vamos passar para o lado direito, que é esse outro dentinho aqui, ó, que aparentemente ele é inofensivo, só que a gente já começa ele com isso daqui, ó, com esse espaço aqui. Você lembra que eu tinha te falado que o risco maior era o risco de lesão? Então, é isso daqui, ó, que acima de 3 milímetros ele já está medindo 4 milímetros praticamente, tá? E numa extensão boa dele aqui. Então esse daqui eu recomendo muito tirar ele, tá? E além de tirar, mandar esse material que a gente conseguir coletar, né? Caso a gente consiga coletar, mandar esse aqui para biópsia, tá? Para a gente ver se era cisto dentígero ou se não era. Se não fosse cisto dentígero, beleza, está tudo tratado, tá tudo certo. Se fosse cisto dentígero, tem que fazer um acompanhamento anual, todo ano fazer uma radiografia para a gente ver se está tratado, se não teve nenhum retorno desse tipo de lesão, tá bom? Então essa aqui é a primeira coisa. Agora vamos ver aqui a parte da raiz, né, que é o que é mais interessante aqui para a gente. Então aqui, ó, da parte da raiz, né? Só posicionar aqui melhor. Aqui, ó, mesma coisa, a raiz está aqui, né? Chega num pontinho aqui que aí ela vai terminar de descer e até passa do nervo. Vamos vir para cá para a gente ver. Deixa eu colocar ela aqui antes e a gente vai fazer o acompanhamento desse nervo. Olha aqui, ó, então vou chegando para trás, né? Tá aqui, a raiz para cima e a raiz vai começa a circular ele, que ele já começa a ficar mais oval. E aqui, ó, esse aqui dá para ver, olha como que a raiz ela vai meio que encaixando aqui e vai fazendo como se fosse uma cunha aqui embaixo, tá? Olha aqui, ela vem até aqui embaixo, ó, até isso aqui é a raiz. Então esse dente eu não posso de jeito nenhum puxar ele para cima, simplesmente puxar, porque ele vai vir e vai vir trazendo o nervo, tá? Deixa eu voltar um pouquinho, então aqui, ó, vindo para trás, beleza, uma raiz, agora a segunda raiz. Também está apoiado nessa cortical, também está apoiado nessa outra cortical. Mesma coisa aqui, ó. Só que a diferença... Opa, peraí que eu voltei, ao invés de progredir. E aqui, ó, aqui ele começa a achatar o nervo. Também achatado, ele está bem mais baixo do que o nervo, tá? Lembrando que a referência que a gente tem é mais ou menos essa daqui, ó. Como está aqui, ó, o dente acima do nervo, tá? E aqui ele está bem abaixo ali do nervo. Então basicamente é isso, sabe? Recomendo muito o uso do piezo para fazer essa extração, a raiz bem volumosa, né? Então assim, aqui a gente vai ter um pouco de trabalho mesmo. Você vai ter você vai ter que fazer um repouso depois, sabe? E não é para sentir dor durante a cirurgia, mas é uma cirurgia bem mais complexa de ser realizada, tá bom? Acho que eu fui claro aqui, qualquer dúvida eu estou à disposição. Vou fazer para você o plano de tratamento, né, e te mando aí com essa indicação do piezo e tudo, e o que você decidir, para a gente, como eu te disse, é uma divisão de responsabilidades, para a gente tá tudo certo, tá bom? Grande abraço.